Olá, bom dia, domingo de Páscoa. Estamos aqui na Plenitude de Braga e vamos falar de paz. Vem daí. Quero agradecer esta oportunidade, Pastor Wellington, Pastora Carol. Quero aproveitar também esta oportunidade, num domingo de Páscoa, para deixar uma mensagem muito especial aos nossos bispos, Messias e Carmen, e também a todos os outros pastores, não é? Pastor Gelson e Pastora Paula lá em Felgueira, Pastor Ricardo, a família lá na Madeira, Pastor Silvio em Espanha, Pastor Ivo em Itália e todos os outros, que não me lembro agora o nome, mas um grande abraço e um grande domingo de Páscoa. Estamos hoje comemorando aquilo que as pessoas convencionaram chamar de Domingo de Aleluia, Domingo da Ressurreição. Mas eu vou alterar um pouco e não vamos falar propriamente de ressurreição. Até a minha esposa ontem me questionou sobre isso, se eu ia falar hoje sobre ressurreição, e eu disse que não. Nós hoje vamos falar sobre a cruz. E a cruz é muito importante porque a cruz é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E qual foi o caminho de Jesus? O caminho de Jesus foi o Gólgota, o caminho de Jesus foi a cruz. É certo que ele ressuscitou, porque senão nada teria tido significado. Mas o caminho foi a cruz. Por isso, o próprio Jesus ensinou dizendo: cada um tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então a cruz é o caminho. E muitos pensam que a cruz é a sogra. Mas não, a cruz é muitas outras coisas e muitas outras coisas boas. As sogras também são uma coisa boa, mas a cruz são muitas outras coisas boas, porque a cruz é o caminho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porquê? Por uma simples razão. Porque sem amor não poderia ter havido cruz. A cruz começa, na verdade, muito antes de Jesus. A cruz começa naquele dia em que Deus diz a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, e sobe lá no monte e sacrifica-o em glória de mim. Não aconteceu, não foi necessário, não era esse o plano de Deus. Mas a atitude de Abraão, o amor de Abraão, a entrega de Abraão, a ida de Abraão, a subida de Abraão, tudo o que Abraão fez representou aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Representou o amor de Abraão por Deus. A cruz, que de facto foi crucificação, demonstrou aquilo que há de mais especial entre Deus e o homem. O amor de Deus pelo homem. Muitos têm na cruz um objeto místico. Muitos usam a cruz como um amuleto. Muitos usam a cruz como uma joia distintiva de alguma coisa. Mas a cruz não é nada disso. Nós sabemos que a cruz
era um objeto de tortura, um objeto de castigo, um objeto de sacrifício. E foi isso que ele foi. A cruz foi um objeto de tortura, foi um objeto de castigo, foi um objeto de sacrifício. Na cruz, Cristo foi humilhado, foi envergonhado, foi condenado. E naquele momento, ele puniu não os seus pecados que não tinha, não os seus erros que não os tinha cometido, mas os nossos erros e os nossos pecados. É por isso que Jesus apela em Mateus 16, 24 e 25, que já lemos, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, isto é, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cruz é caminho, cruz é para seguir. Qual é então o verdadeiro significado da cruz? Em primeiro lugar, a cruz é o caminho para a reconciliação. Em Efésios capítulo 2 e verso 16 diz: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a cruz é o caminho para a reconciliação. Qual reconciliação? A reconciliação do homem com Deus. O homem tinha perdido a oportunidade de estar presente com Deus todos os dias, como Adão tinha estado lá no Éden. Mas agora essa possibilidade é retomada através da cruz. Há quem diga que a cruz simboliza isso mesmo. Os dois braços estendidos ligam de um lado Deus, do outro lado o homem. Esta é a reconciliação. É como quando nós chegamos junto de duas pessoas desavindas, pegamos-lhe pelas suas mãos e dizemos: agora façam as pazes. Agora amem-se outra vez. Agora aprendam outra vez a viver juntas. A cruz é o caminho para a reconciliação. Antes estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram. Todos, não há uma única exceção além de Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Perderam a imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas com o pecado, o homem perdeu a imagem, perdeu a semelhança, perdeu a glória. Ela não estava mais presente. É curioso que quando Jesus sobe lá no Monte da Transfiguração e ele se transfigura perante os seus discípulos, nada mais está fazendo do que demonstrando aos seus discípulos e por eles demonstrando a todos nós que a glória de Deus voltava a cada um de nós. Voltava por Jesus Cristo, voltava por Ele, voltava pela sua presença naquele lugar. Quando nós levamos a nossa cruz no caminho que é a nossa vida, crucificamos nossos desejos, crucificamos nossas opiniões para amar o nosso próximo e nos reconciliarmos com aqueles que estamos desavindos. A cruz é o caminho da reconciliação. Mas a cruz é também o caminho para a glória. Em Gálatas, capítulo 6 e verso 14, diz: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Muitas vezes nós gostamos de nos gloriarmos naquilo que somos capazes de fazer
e, sobretudo, naquilo que fazemos bem ou que nos saiu bem. Mas mais importante do que qualquer glória humana que possamos ter, é ter a glória de Cristo. Jesus foi envergonhado na cruz. Jesus suportou a vergonha. Jesus suportou a afronta de tudo e de todos. Mas ele sabia que estava recebendo a glória de Deus. Romanos, corrigindo 2:3, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não conformar é não tomar a forma. É aquilo que nós fazemos quando fazemos um bolo ou um pudim. Nós temos a massa, mas depois colocamos-la dentro de uma forma para que ela fique com aquele formato. Ora, o que acontece é que nós fomos colocados no mundo. E agora Paulo está recomendando que não tomemos a forma do mundo. E, meus irmãos, não temos tempo para falar disto hoje, porque só isto daria outra mensagem. Mas é muito importante termos cuidado com isto, porque é muito fácil nós trazermos o mundo para as nossas vidas e indiretamente trazermos o mundo para a igreja. Porque nós começamos a achar que as coisas que são normais no mundo são normais também na igreja. E nada mais errado. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que nos é dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Como diria o comediante antigamente: não se estiquem, porque senão o fato fica-vos curto. Ok? Quando nós nos esticamos muito, o fato rompe. Algo corre mal e nós saímos envergonhados. E tantas vezes nós vemos os crentes envergonhados na presença de Deus porque o fato rompeu. Mas é curioso neste versículo, e não posso deixar de sublinhar isto, quando Paulo diz: pelo vosso entendimento. Meus irmãos, se nós não tivermos atenção àquilo que somos capazes de compreender, nós tornamo-nos tolos. Tolos. Completamente tolos. Nós precisamos entender verdadeiramente aquilo que é bom. Por mais terrível que tenha sido a dor de Jesus, e nenhum de nós a gostaria de experimentar, nem dividida por 10. E a dor maior não foi a dor física. A dor maior foi a dor da vergonha, a dor do sofrimento. Quando sobre Jesus se abateu o peso dos pecados de todos nós. Nada se compara. Por maior que tenha sido essa dor, nada se compara com a glória divina que depois veio. Se fizermos nesta vida o caminho da cruz, não temos com que nos gloriar. É o nosso dever. Mas vamos reconhecer e glorificar o nosso Deus, como Ele deve ser reconhecido e como Ele deve ser glorificado. A cruz é o caminho para a glória de Deus. Mas a cruz é também o caminho para a sabedoria. E nós, se não formos tolos, como dizíamos anteriormente, queremos ser sábios. Daí que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 2, porque nada me propus saber. E olhem que Paulo era um intelectual. Sabia muito, muito mais do que muitos dos nossos intelectuais de hoje em dia. E Paulo diz
porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada! Eu sabia muito, eu podia vos ensinar línguas. Paulo falaria pelo menos fluentemente 5 línguas. Eu poderia vos ensinar direito, eu era membro da corte, fui membro da corte durante muito tempo. Eu poderia vos ensinar filosofia. Eu conhecia a maior parte dos livros que existiam na Biblioteca de Alexandria à data. Eu poderia vos ensinar tudo a respeito do judaísmo. Eu era um príncipe dentro do judaísmo. Mas a mim interessou-me saber e ensinar-vos. Glória a Deus. Cristo. E Cristo crucificado. Muitas vezes nós vemos muitos discutindo doutrinas, discutindo pensamentos, discutindo interpretações. Agora, com esta história do Covid, temos visto tantos armando-se em profetas. Eu só não sei como Deus ainda tem tanta paciência. Porque acho que nem Deus, é verdade, Ele é Deus, mas acho que nem Deus tem a obrigação de ter tanta paciência para ouvir tanto disparate. Ainda esta semana seguimos nas redes sociais a polémica de um dito pastor, de um dito profeta, de um dito alguma coisa que veio dizer que às 3 da manhã Cristo voltaria e os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo e mais não sei de onde morreriam e haveria mais não sei o quê. Pela graça de Deus, nada disso aconteceu. Então, no dia seguinte, ele veio postar um vídeo dizendo que Deus lhe tinha mentido. Sangue de Jesus tem poder. Deus tinha-lhe mentido. Está nas redes sociais. É caso para dizer que até o disparate tem limite. Deus é mesmo Deus, porque se eu fosse Deus, Ele tinha morrido naquela noite às 3 da manhã de Covid. Hã? O senhor está bonzinho hoje. Eu hoje estou muito bonzinho. A cruz revela-nos a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. Muitos dizem, esse livro está ultrapassado, esse livro não serve mais, essa mensagem não é atual, aquilo que esse livro ensina a respeito da homossexualidade, a respeito do lesbianismo, a respeito de uma série de outras coisas, isso não é atual, isso não é para os nossos dias. Não. Isso não é para a moda e para a realidade dos nossos dias. Mas isso para mim pouco me importa. Fiquem com a vossa moda, que eu fico com a mensagem da Bíblia. Aleluia. É por isso que Paulo dizia, 1 Coríntios 1, 23 a 25, mas nós pregamos a Cristo justificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto gregos como judeus, ou seja, para todos nós, para os outros todos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. É isto que eu quero. O resto não me importa. E se cada um de vós for suficientemente inteligente, também não lhe vai importar. Porque o que importa é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz só é importante para quem é inteligente. Para quem é tolo, para quem não tem sabedoria, e esses princípios não são válidos. A cruz é o caminho para a sabedoria. Mas a cruz é também o caminho para a pregação.
Ainda em 1 Coríntios, Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Já tínhamos referido esse texto. A notícia de que o Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Jesus não criou um grupo, e esse grupo depois seguiu ensinando e fez o cristianismo. Quem pensar assim está absolutamente errado. Cristo curou, Cristo ensinou, Cristo pregou, mas no momento da sua morte nada disso significava. Ao ponto que os seus discípulos disseram: bem, agora acabou. Olha, dás-me boleia, nós vamos os dois para Emaús. Pedro, olha, nós vamos pescar, é o que sabemos fazer. Vamos lá limpar as redes, organizar os barcos, vamos para a pesca. Não havia nada. Mas a ressurreição selou. E após isso, tudo se transformou. Por isso, a morte, a ressurreição de Cristo é a nossa mensagem. Aqueles que andam por aí pregando que Cristo cura, estão pregando a verdade, mas não estão pregando a essência do Evangelho. Aqueles que andam por aí pregando o batismo no Espírito Santo e as línguas estranhas, estão pregando corretamente, mas não estão pregando a essência do Evangelho. Aqueles que estão pregando tantas outras coisas, a maior parte delas sendo verdade e sendo importantes, não são a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo, pelo qual nós fomos salvos e pelo qual nós somos selados. Aleluia. Por isso a cruz é o caminho para a pregação do Evangelho. Mas a cruz é também o caminho para o poder. No verso 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que morrem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É por isso que tantos estão sofrendo nos nossos dias. Porque têm medo da morte. Porque têm medo da separação eterna, não propriamente dos seus entes queridos que vão deixar aqui, mas a separação eterna de tudo aquilo que mais desejaram nesta vida. A felicidade, a paz, o bem-estar, a tranquilidade, a realização eterna. Deus derramou todo o seu poder de amor na cruz. E ao derramá-lo na cruz, derramou nas nossas vidas. Naquele momento, Jesus tinha o poder de descer da cruz se quisesse. Quando os soldados, quando os judeus olharam para ele e escarneceram, dizendo: se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, desce daí. Nós lemos isso em Marcos 15. Jesus podia ter descido tranquilamente, mas Jesus preferiu mostrar outra forma. Paulo explica em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 11, o texto é um pouco longo, não vamos ler todo, mas podem ler em casa, quando Paulo diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. E Paulo continua por aí, dizendo: não por contendas, não por outros motivos, mas em resultado do amor de Cristo, que da cruz
transformou as vossas vidas. Quanto mais fracos nós somos, mais fortes nós somos no poder e na manifestação do poder de Deus. Paulo diz, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então devemos levar a nossa cruz onde nos sentimos impotentes, onde nos sentimos incapazes para recebermos de Deus o poder para as nossas vidas. A cruz é o caminho que revela o poder de Deus. A Bíblia é o caminho para a conversão. Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram, não mais eles. Na cruz, Cristo atraiu todo o pecado. Todo o pecado que já foi cometido, todo o pecado que nós mesmos já cometemos, mas sobretudo e também o pecado que ainda não cometemos e que ainda há de ser cometido até o final dos tempos. E ao derramar o seu sangue, Jesus lavou-nos. O sangue de Jesus, como diz o hino tão bonito do cantor cristão, o sangue de Jesus que Jesus derramou, salvou-nos. Aleluia. Sem aquele sangue precioso, sem o perdão, sem a purificação que tivemos direito, vinda do céu pelo poder e pela ação de Jesus Cristo, nós nunca nos teríamos convertido. E nós sabemos o que significa converter, não é? Converter é, por exemplo, nós pegarmos num tacho de cozinha e convertê-lo num bombo, não é? Começarmos a bater para fazermos aquilo que é muito comum no Brasil, que é fazer uma panelada, não é? Eu durante muitos anos pensei que uma panelada era feijão, chouriço, etc. Não, panelada é ir para a janela bater com alguma coisa num tacho, não é? As coisas que a gente aprende com os brasileiros é impressionante. Então converter é pegar numa coisa e usá-la para outra coisa. Isso é converter. E aquilo que Jesus nos deu a oportunidade na cruz foi de nós pegarmos na nossa vida, que era uma vida má, estava longe de Deus, ia para o inferno, e a transformarmos numa vida boa, o templo do Espírito Santo, a algo que pode ser uma bênção para nós e que pode ser uma bênção para os demais. Isso é a conversão. Conversão é aquilo que nós aprendemos na tropa, quer dizer, nós aqui é um eufemismo, porque eu não estive lá. Quando o sargento diz, meia volta, volver. Sabem o que é que significa, não é? Ok, eu vou caminhando neste sentido e dou meia volta e começo a caminhar no sentido oposto. Isso é conversão. Glória a Deus. A cruz é o caminho para a conversão. Aleluia. E para concluirmos, a cruz é o caminho para o perdão. Aleluia. Glória a Deus. A cruz é o caminho para o perdão. Colossenses 2,14 diz, havendo Deus riscado a cédula que era contra nós. E quando é que ele fez isto? Quando Jesus, na cruz, falou pela última vez e disse, tetelestai, está consumado. Jesus disse exatamente aquilo que os responsáveis pelos prisioneiros escreviam numa cédula quando o prisioneiro terminava de cumprir a sua pena, para que o prisioneiro a usasse sempre, para que quando se cruzasse com alguém na rua e aquela pessoa dissesse,
este indivíduo cometeu um crime, estava condenado, ele estava preso, fugiu, vamos lhe fazer mal? Ele mostrava a cédula dizendo, não, eu já cumpri a minha pena. Tetelestai. Aleluia. Na cruz, que é o caminho, Jesus deu-nos a nossa cédula de liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus declarou na cruz o perdão. O perdão daquele homem que estava sendo crucificado com ele. O perdão dos soldados que o tinham crucificado, a quem Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão dos judeus religiosos, que fazendo a coisa mais errada da vida, estavam convictos de que estavam fazendo a melhor coisa do mundo. E o pior é que, sem eles saberem, estavam. Como o próprio Jesus disse, referindo-se a Judas, mas aplica-se a todos os outros, ai de quem o mal vem. Mas ele tem que vir. Se não fosse Judas, seria António, Manuel, Gaspar, André, Filipe, outro qualquer. Isso não iliba a sua responsabilidade, mas alguém teria que assumir aquele papel. Em Lucas 23, 34, lemos e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A cruz é por si só a maior prova de perdão. Paulo acrescenta em Colossenses 1:20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Meus irmãos, a cruz é o caminho que nos trouxe o perdão. Aleluia. Para concluirmos, Lucas 14:27 diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Termino dizendo, se não souberes, se não quiseres, se não te empenhares em seguires o caminho que é a cruz de Cristo, nunca serás um cristão, nunca serás um discípulo, nunca serás um habitante dos céus. Agora é o tempo de pensares, é o tempo de refletires, é o tempo de aceitares e seguires o caminho que é a cruz. Aleluia. Que Deus a todos abençoe. Be strong.